Muito boa noite a toda a família Encontro Vida, nesta Sexta-feira Santa, nesta Páscoa que temos que passar, infelizmente, afastados, temos que estar longe uns dos outros, mas continuamos no mesmo espírito, continuamos com a mesma determinação de celebrar a maior vitória que alguma vez o universo presenciou, que é a ressurreição de Jesus Cristo. E nesta noite eu gostaria de partilhar algo convosco que tem exatamente a ver com isto. Um grande amor e uma grande vitória. E é isso que eu gostaria de deixar connosco nesta Sexta-feira Santa e de celebrarmos como família, celebrarmos isto mesmo, um grande amor e uma grande vitória. E o texto que eu gostaria de ler encontra-se em Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, que diz, e apenas esta frase, que é a frase que vai trazer para nós esta certeza e esta confiança. E a frase é: está consumado. Como Deus é maravilhoso. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva aos mais altos lugares de bênção, muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra. Ele já pensava em nós e escolheu-nos como o alvo do seu amor para fazer-nos completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo Ele decidiu adotar-nos em sua família por meio de Jesus Cristo. E que prazer Ele teve em planear tudo isto. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração deste presente dado pelo seu Filho amado, totalmente de graça e pela graça. Por causa do sacrifício de Jesus que derramou seu sangue no altar da cruz, somos um povo livre. E é isso que esta noite tem como significado para nós. Somos um povo livre. A família Encontro Vida, desde Amadora, a Gualva, Valdelobos, Rio de Moro, as nossas missões, nós somos um povo livre. Amém. Estamos livres das punições decorrentes das nossas maldades. E a verdade é que somos totalmente livres. Ele pensou em tudo e providenciou tudo o que precisávamos. E fomos incluídos nos planos que Ele teve prazer em executar. Ele fez tudo isso antes de nós em Cristo. Um plano de longo alcance, em que tudo está ajustado e centralizado nele, em Jesus, nos mais altos céus e na terra. É em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Razão porque toda a glória, toda a honra, todo o poder, majestade e louvor pertencem apenas e só a Jesus Cristo. Nesta Páscoa, nesta noite, gostaria que prestássemos atenção às 7 frases que Jesus proferiu na cruz do Calvário. E a primeira frase é uma palavra de perdão. E diz Lucas 23:34, contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Esta frase é declarada logo no início da crucificação, quando o sangue começa a jorrar de Jesus e a manchar a cruz do Calvário. O verdadeiro sumo sacerdote começa a interceder pelos pecadores. Enquanto os seus carrascos zombam dele, Jesus intercede por eles e por toda a humanidade. Em vez de amaldiçoar os que o ferem e querem ver morto, Jesus intercede por perdão. Aleluia! Jesus está a morrer para trazer perdão a todos os homens, incluindo os seus algozes. Se isto não é razão para nós darmos glória a Jesus, então não sei o que nos levará a dar glória a Ele. Porque não sabem o que fazem, disse Jesus, indica que os seus carrascos não teriam a ideia de que estariam a pecar contra Deus. Mas a ignorância não é desculpa perante a lei. A ignorância não absolve ninguém dos seus pecados. Mas a coisa importante a perceber nesta noite é que a oração de Jesus foi respondida. A primeira resposta à oração de Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A primeira resposta a esta oração vem na conversão de um dos ladrões crucificados juntamente com Jesus. Diz Lucas 23:40. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo,
Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus, lembra-te, e acrescentou o ladrão, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Outra conversão como resposta à oração de Jesus de perdão é a conversão do centurião romano, que em Lucas 23 diz, vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, verdadeiramente este homem era justo. A resposta à oração de Jesus, que o Pai os perdoasse, vem nas semanas e meses que sucederam a sua crucificação e ressurreição até aos dias de hoje. Milhares de milhares se têm convertido e recebido o perdão de Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. O perdão que Cristo ofereceu na cruz é gratuito e é para todos. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba da água da vida. E este é o convite de Jesus para todos nós. A Páscoa significa que há perdão de Deus para cada um de nós. E essa foi a oração de Jesus. Jesus na cruz, mas Jesus clama para que todo homem e toda a mulher possa vir a ser perdoado. Grande amor, grande perdão, grande misericórdia, grande Deus. A segunda palavra que encontramos nas frases de Jesus na cruz é uma palavra de salvação. Um dos ladrões que estava crucificado ao lado de Jesus proferiu estas palavras: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este, referindo-se a Jesus, nenhum mal fez. O ladrão reconhece 4 coisas importantes para a salvação de todo o homem e de toda a mulher. Primeiro, reconhece a sua culpa. Segundo, reconhece que a sua condenação é merecida. Terceiro, reconhece a inocência de Jesus. Este nenhum mal fez. E em quarto lugar, reconhece que Jesus é o Rei, porque pede-lhe para que Jesus se lembre dele quando vier o seu reino. E então ele reconhece estas 4 coisas. Esta é a base do Evangelho. O reconhecimento de que todos pecaram, o reconhecimento que o salário do pecado é a morte, o reconhecer que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esta vida foi alcançada para nós pelo Cordeiro inocente que morreu na cruz do Calvário. Para sermos salvos, precisamos reconhecer o nosso pecado, precisamos reconhecer e arrependermos-nos dos nossos pecados. E precisamos reconhecer que Jesus é o Salvador inocente que morreu em nosso lugar. Jesus foram as palavras do ladrão crucificado ao lado de Jesus. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Este é o pedido do ladrão que estava crucificado ao lado de Jesus, reconhecendo Jesus como rei de um outro reino. A resposta de Jesus é então uma promessa de salvação. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Porque o ladrão reconheceu a sua culpa, o seu pecado, porque reconheceu que a sua condenação era merecida e porque reconheceu que Jesus era inocente e que por isso o poderia salvar, recebeu a promessa mais gloriosa que podia receber. Hoje estarás comigo no paraíso. Este pecador foi total e incondicionalmente aceite no reino de Deus. Nada fez para merecer a salvação, apenas recebeu de graça pelo sacrifício de Jesus, apenas e só. Esta é a prova de que a justificação é apenas pela graça mediante a fé. A salvação deste homem foi total, foi imediata e ele louva a Deus por isso. Aquele homem estava crucificado, preso por pregos, mas agora estava livre do seu pecado e tinha alcançado a vida eterna. Tinha alcançado esta verdadeira liberdade. A salvação é somente pela graça,
através somente pela fé e apenas e somente por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus estava crucificado ao lado do homem, estava a carregar todo o pecado daquele ladrão, daquele criminoso. Todo o pecado estava a ser descarregado em Jesus, mas toda a graça estava a ser carregada naquele ladrão agora nascido de novo. Todo o pecado estava a ser descarregado em Jesus e toda a justiça de Cristo estava a ser carregada no criminoso. Que imagem tão gloriosa! O pecado de toda a humanidade estava a ser descarregado em Jesus para que toda a graça de Deus pudesse ser carregada em todos aqueles que reconhecem o seu pecado e aceitam a salvação gloriosa e eterna que há no bendito nome de Jesus Cristo, Senhor nosso e Deus nosso. A terceira frase de Jesus na cruz estabelece aquilo que vai ser uma palavra de cuidado. A terceira declaração de Jesus na cruz é uma palavra de cuidado, de conforto e provisão para com a sua mãe. Os pregos que furaram as suas mãos e pés não furaram o coração de Jesus, cheio de amor e graça para com os outros. Por causa de um coração cheio de graça, amor e verdade, que prega algum, que via alguma poderia furar, poderia romper, Jesus suportou a cruz e a afronta. A dor de ver Jesus a sofrer crucificado deve ter sido imensamente doloroso para os seus amigos e discípulos, mas certamente foi mais doloroso para a sua mãe. A sua mãe não fugiu, não se escondeu. Maria é um tremendo exemplo de coragem para todos nós. É neste quadro, Jesus crucificado, a sua mãe de pé que assiste ao terrível espetáculo de dor e sofrimento, que Jesus tem uma palavra de cuidado, amor e conforto para com a sua mãe. Diz João 19, 26, 27. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Jesus estava a delegar em João a responsabilidade de cuidar da sua mãe. Em agonia, Jesus provê cuidado para com a sua mãe. Que ato de amor! Isto revela a natureza do amor que caracterizou todo o ministério de Jesus. Jesus estava ocupado com a história da redenção de toda a humanidade e ainda assim lembrou-se de trazer o suprimento para a necessidade de uma mulher, a sua mãe. Maria era apenas e só mais uma seguidora de Jesus. Ela não era corredentora com Cristo, não. Maria não era a rainha do céu, não. Maria era a serva e Jesus era o mestre. Maria era a serva do Senhor, Jesus era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O sacrifício de Jesus na cruz providencia cuidado para todo o homem e toda a mulher. Por causa do sacrifício de Cristo podemos dizer: Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado da minha família, Deus tem cuidado da minha igreja. E ainda podemos dizer com toda a certeza do nosso coração: Deus vai continuar a cuidar de cada um de nós. Tal como nós, Maria precisou reconhecer Jesus como o Salvador do mundo, a luz do mundo, o pão da vida, a água viva, o caminho da verdade e a porta, a ressurreição e a vida. E todos quantos creem em Jesus desta maneira podem experimentar o cuidado, o consolo, o conforto e a proteção de Deus nas suas vidas. A quarta frase de Jesus na cruz vai levar-nos a perceber que Jesus tem uma palavra ao Pai. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 45 e 46. Isto era o que estava a acontecer na cruz. Deus estava a punir o seu filho como se ele tivesse cometido todos os pecados de todos os homens. Deus fez isto para que pudesse perdoar e restaurar toda a humanidade, redimindo-os tal como se eles tivessem vivido
totalmente a vida de Jesus, seu Filho. Jesus está na cruz recebendo todos os pecados dos homens e nós, por causa disso, estamos a receber toda a justiça que vem de Cristo. Louvado seja o seu nome. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputámos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53. Porquanto que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Romanos 3:8. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3:13. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Diz 1 de Pedro, capítulo 3 e versículo 18. Esta ira de Deus contra o pecado foi a justiça de Deus que Jesus satisfez na cruz do Calvário. Jesus não pagou nada ao diabo. Jesus não devia nada ao diabo. Jesus nunca deveu nada ao diabo. Jesus satisfez a justiça de Deus. E ao satisfazer a justiça de Deus, quebra o nosso pecado, quebra a nossa injustiça, quebra a injustiça do diabo. E isso é conferido a todos aqueles que creem no seu nome, tornando-os verdadeiramente livres. O derramar do sangue de Jesus foi uma oferta pelo pecado, oferecida a Deus. Foi a antecipação desta dor que levou Jesus a suar gotas de sangue no jardim. Deus meu, por que me desamparaste? Este era um grito da sua alma. Jesus gritou desta maneira para que nós hoje pudéssemos gritar a plenos pulmões, pudéssemos gritar mais do que com a nossa voz, gritar com o nosso coração. Deus jamais nos deixará, Deus jamais nos abandonará, Deus jamais nos desamparará. Glória a Deus. A quinta frase de Jesus na cruz é uma palavra de alívio. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Com o fim bem perto, Jesus suplica por alívio físico. Na sua sede, vemos a sua humanidade, apesar dele continuar a ser Deus. O seu corpo, neste momento agonizante por causa da alta desidratação, levava-o a sentir uma sede inimaginável. É essa humanidade. É o sacrifício da sua humanidade que nos trouxe a possibilidade de nós nos tornarmos, nós, meros humanos, filhos do Deus Altíssimo, sendo Jesus o nosso irmão mais velho, que não se envergonha de nos chamar irmãos. Sim, Jesus, sendo Deus perfeito, glorioso, misericordioso, teve a coragem, a determinação, o objetivo, resumindo, teve o amor mais do que suficiente para fazer-se homem, para dar a sua humanidade como sacrifício a Deus, para dar-nos a nós, homens maus, corruptos, pecadores, o direito, e isto é glorioso, o direito de sermos feitos filhos de Deus, àqueles que creem no seu nome. Mais do que chamados filhos de Deus, Jesus, através da sua humanidade, ganhou para nós o direito de sermos feitos filhos de Deus. E agora, sendo filhos de Deus, tornamo-nos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aleluia! A sexta frase de Jesus na cruz traz para nós uma palavra de vitória. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. João 19:30.
O termo está consumado, telestai, é uma declaração de vitória cheia de significado. Isto não significava apenas que a sua vida terrena estava a terminar. Este grito de vitória significava que a obra que o Pai lhe tinha confiado estava completa, estava realizada, estava totalizada, estava perfeita. No seu pior, Jesus dá um grito que expressa a maior vitória que o universo alguma vez presenciou. No seu pior, Jesus dá um grito que nos garante o nosso melhor. A obra redentora de Jesus está completa. A redenção dos pecadores está realizada. Jesus é o grande vencedor. O grito está consumado não é um grito de desespero, é uma declaração de vitória. Jesus é o campeão da nossa fé. A justiça de Deus foi satisfeita. O resgate pelo pecado foi totalmente pago. Os grilhões do pecado foram quebrados para sempre. O salário do pecado foi pago. Esta é a razão porque nada pode ser acrescentado à obra gloriosa de Jesus Cristo. Está consumado, está completo, está realizado, está perfeito, está para sempre. Aos pecadores nada é requerido para que mereçam o perdão dos seus pecados. O mérito é de Jesus e totalmente de Jesus. E é por causa desses méritos gloriosos de Jesus Cristo que nós podemos ser totalmente salvos. Sim, está consumado. A obra de Jesus está completa. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É apenas por Jesus, pela graça, pela fé, porque tudo é para a glória do seu nome. Em último lugar, a sétima frase que Jesus deixa na cruz traz para nós uma palavra final e também quer terminar. A oração que Jesus faz no final da sua vida expressa aquilo que foi a atitude de toda a sua vida, total submissão à vontade do Pai. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Cristo morreu como nenhum outro homem havia morrido ou jamais morrerá. Por um lado, Jesus foi morto pelas mãos de homens maus, iníquos, perversos, sendo entregue a este pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o mataste crucificando-o por mãos iníquas, diz Atos 2:23. Mas por outro lado, não foram apenas as mãos iníquas, por outro lado, foi o Pai que o enviou à cruz, para que ele sofresse por cada um de nós. Todavia, diz Isaías, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Por outro lado, não apenas as mãos iníquas, não apenas a vontade do Pai. Por outro lado, ninguém tirou a vida a Jesus. Jesus deu a sua vida voluntariamente. Diz João 10:17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e tenho autoridade para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Quando Jesus finalmente expira na cruz, não estava a lutar contra os seus assassinos, não estava a queixar-se ao Pai. A sua morte, tal como toda a sua vida, foi um ato da sua soberana vontade, boa vontade, agradável vontade, perfeita vontade. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Num ato que demonstra a sua soberania, entrega Ele mesmo o seu Espírito para que o nosso Espírito possa ser vivificado. Tudo aconteceu como Jesus disse que iria acontecer. A morte de Jesus não foi uma tragédia, não foi um acidente, não foi uma derrota, mas o maior momento de vitória de toda a história da redenção. Jesus deixou isto bem claro 3 dias depois, ao ressuscitar dentre os mortos, vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo o inferno, vencendo o diabo. Na hora da sua morte, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo.
todo o sistema levítico de sacrifícios foi anulado. Assim sendo, aproximemo-nos, diz o autor aos Hebreus, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. A obra gloriosa que Jesus veio fazer não ficou pela metade, não ficou quase que perfeita, não precisa ser melhorada, melhor que tudo, não precisa ser repetida. A obra de Jesus na cruz do Calvário foi tão gloriosa, tão perfeita, tão completa, tão humanamente divina, tão divinamente humana, que não precisa ser repetida nunca mais. Está consumado, está feito, está perfeito, e por causa disso a nossa vida pode ganhar rumo, sentido e propósito. E nesta Sexta-feira Santa e nesta Páscoa que nós, em meu nome e em nome de toda a minha família, queremos desejar a toda a família Encontro Vida que possamos celebrar que esta obra gloriosa de Jesus, ela não tem que ser mais repetida, porque ela foi perfeita. Estamos totalmente salvos, porque Jesus, ele teve uma obra total e completa, e por isso podemos mais uma Páscoa celebrar e dizer: obrigado, Jesus, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia. E a cruz e o túmulo não são o fim da história, não, é apenas o início dela, porque ao terceiro dia a pedra rolou, Jesus ressuscitou e está vivo para todo sempre. E por isso nós hoje podemos dizer: estamos completamente salvos pelo amor, pela graça e pelo perdão de Jesus. Deus ricamente vos abençoe e uma Santa Páscoa para todos vós.